Esse slide mostra a densidade, né, eletrônica, o mapa de densidade eletrônica de alguns compostos carbonilados. A região em vermelho é a região de maior densidade eletrônica. E a região em azul é uma região de concentração de carga positiva. Notem que os elétrons se concentram sobre o oxigênio carbonílico. Tanto no éster, que é esse composto aqui, do primeiro, quanto no ácido carboxílico e também na amida. Agora existe uma região azul, que é a região de concentração de cargas positivas, ou seja, deficientes de elétrons. Então essa região é onde estão os hidrogênios. No caso do ácido carboxílico, o hidrogênio H+, né, que tende a se formar um hidrogênio ácido. Né? O hidrogênio ácido tende a se liberar na forma de H+. Também, no caso da amida, os hidrogênios ligados ao nitrogênio também são deficientes de elétrons, por isso ficam com uma carga positiva, né? Relativa, né? Um polo positivo sobre esses hidrogênios. Por isso que temos essa região em azul. Esses compostos possuem estruturas de ressonância, são os contribuintes de ressonância, porque são caracterizados por essa seta de duplo sentido, que indica que o composto real não é nem um contribuinte, esse contribuinte neutro é à esquerda, e nem a outra estrutura, que seria o outro contribuinte de ressonância. Nesse caso aqui, esse híbrido de ressonância, que seria uma mistura dessas duas estruturas, os elétrons do oxigênio, né, do oxigênio carboxílico, né, esse par de elétrons não está apenas sobre esse oxigênio, mas também ele sofre uma deslocalização. Ele é transferido, né, para o carbono, a ligação carbono-oxigênio, formando uma ligação π. Né? E o par de elétrons do carbono carbonílico com o oxigênio, né, a ligação π, é transferida para o oxigênio. Dessa forma, o oxigênio carbonílico recebe um par de elétrons, adquirindo uma carga negativa. O oxigênio carboxílico, que doou um par de elétrons, adquire uma carga positiva. Essa mudança de posição dos pares de elétrons do oxigênio, né, essa transferência de elétrons π, né, para o oxigênio carbonílico, ela é reversível, né, ou seja, na verdade, esses elétrons não se localizam apenas sobre o oxigênio carboxílico, mas sim distribuído entre os dois oxigênios. Com isso, o oxigênio da carbonila recebe um elétron, né, por ressonância, adquirindo uma carga negativa. O oxigênio carboxílico adquire uma carga relativa positiva. O mesmo pode ocorrer com os ácidos carboxílicos. Note que ali nós tínhamos um éster e aqui nós temos um ácido carboxílico. O ácido carboxílico, aqui na sua forma neutra, ou seja, o oxigênio ligado ao hidrogênio, o par de elétron também pode ser deslocalizado e sofrer o mesmo fenômeno, o mesmo efeito. Ou seja, nós temos um contribuinte de ressonância, aqui temos uma estrutura canônica, né, que mostra esse contribuinte, e temos a forma neutra, que é outro contribuinte de ressonância. A estrutura real não é nem a estrutura neutra à esquerda e nem a estrutura carregada à direita. É uma mistura, né, um híbrido das duas estruturas. Então não seria uma forma adequada de representar o híbrido nem na forma neutra nem carregada. Teria que ser representada de uma forma híbrida, mista, né, em que essa par de ligação,
né, esse par de ligação entre o carbono e o oxigênio, não estaria nem efetivamente com o oxigênio da hidroxila, nem efetivamente com o oxigênio da carbonila, estaria entre os dois oxigênios. Haveria uma ligação parcial entre o oxigênio carbonílico e o carbono, e entre o carbono carbonílico e o oxigênio da hidroxila. Aqui com a amida também acontece a mesma coisa, inclusive com mais facilidade. Por quê? Porque o nitrogênio é mais básico, é menos eletronegativo do que o oxigênio, ou seja, ele doa esse par de elétrons de forma mais fácil do que o oxigênio da hidroxila doa seu par de elétrons. Essa contribuinte, portanto, de ressonância com a carga positiva sobre o nitrogênio é proporcionalmente mais significativa na amida do que no éster ou no ácido neutro. Em ambos os casos se forma um polo negativo sobre o oxigênio, uma carga parcial sobre o oxigênio e uma carga parcial positiva sobre o nitrogênio. Essa distribuição de carga é que vai dar umas propriedades físicas e químicas desses compostos. A gente vai notar futuramente que a influência, dessa deslocalização de carga em algumas reações químicas também. Aqui nós temos um ácido carboxílico neutro, a carbonila aqui, e a hidroxila aqui abaixo. Esse grupo com os dois oxigênios e o carbono carbonílico se chama carboxila, não se esqueça. Esse OH é uma hidroxila, a carbonila é apenas o carbono dupla O. O carbono dupla O da carbonila, juntamente com o R, a cadeia carbônica, essa estrutura aqui, também é chamada de grupo acila, radical acila. Então, recordando. Existe uma ponte de hidrogênio, porque o oxigênio, como vimos, ele tem uma carga parcial negativa sobre ele. E existe uma carga parcial positiva sobre o hidrogênio. Como vimos ali no mapa de densidade eletrônica, o hidrogênio fica parcialmente positivo. Ele tende a perder seu par de elétrons que ele está compartilhando com o oxigênio e sair na forma de um H+, um próton, que é recebido aí por uma outra estrutura. Esse hidrogênio carregado positivamente forma então uma ponte de hidrogênio com oxigênio. É uma espécie de ligação muito forte que existe entre o oxigênio e um hidrogênio ligado a oxigênio ou nitrogênio também, o flúor. Então é uma ligação diferenciada, que não é uma ligação covalente, ou seja, eles não chegam a compartilhar pares de elétrons, mas é uma ligação do tipo polar. Existe um polo positivo muito grande sobre o hidrogênio e um polo negativo muito grande sobre o oxigênio. Esses polos se atraem, formando pontes de hidrogênio. E no caso do ácido carboxílico, nós temos duas ligações de hidrogênio na mesma molécula. Ou seja, as moléculas se ligam por duas pontes de hidrogênio. Uma molécula de ácido carboxílico se une a outra molécula de ácido carboxílico através de duas pontes de hidrogênio. Essas pontes mantêm duas moléculas unidas, de tal forma que elas costumam evaporar na forma de dímeros. Elas se mantêm unidas e quando você aquece o líquido, o ácido, eles podem evaporar na forma de dímeros, principalmente quando os grupos R dos ácidos são pequenos. A mesma fenômeno ocorre no caso das amidas. O nitrogênio possui uma carga parcial positiva, como vimos no mapa de densidade eletrônica, e o oxigênio uma carga parcial negativa. Então pode haver aqui uma ligação do tipo dipolo-dipolo.
um polo negativo do oxigênio com um polo positivo sobre o nitrogênio. Também duplamente, né? Ou seja, o carbono carbonílico, né? Ligado ao oxigênio aqui. Esse oxigênio tem uma carga negativa, né, da carbonila, e ele é atraído pela carga positiva do outro nitrogênio e vice-versa. Então essas duas ligações mantêm, né, duas moléculas de amido ligadas fortemente. Isso daí faz com que exista uma estrutura em que as moléculas se mantêm unidas. Aqui no caso também existe uma ligação nitrogênio, uma ponte de hidrogênio. Uma ponte de hidrogênio aqui já é uma amida monossubstituída. Nota que no primeiro caso aqui nós tínhamos uma amida dissubstituída e aqui nós temos uma amida monossubstituída, ou seja, o nitrogênio está ligado ainda a um hidrogênio. Esse hidrogênio forma ponte de hidrogênio com o oxigênio, né, da outra molécula. Então, nesse caso aqui, nós temos várias maneiras em que uma amida uma molécula de uma amida se liga a outra molécula de amida, formando, no caso, dímeros, ou, no caso, mantendo-se unidas na sua vizinha, por ponte de hidrogênio. Isso leva a aumentar o ponto de fusão e de ebulição das amidas. Elas normalmente possuem altos pontos de fusão e de ebulição, porque as moléculas estão fortemente ligadas entre si, o que caracteriza o estado sólido, né, ou líquido. Enquanto no estado gasoso as moléculas se separam. Então, para separar necessita de energia para romper a ligação que existe entre elas. Então, elas precisam de mais calor para passar para o estado de vapor, ou estado líquido em alguns casos, né? Então, as amidas apresentam os pontos de ebulições mais altos devido a esse fenômeno, né, que é a ligação entre as moléculas. Inclusive mais do que as ligações entre os ácidos carboxílicos. Essa equação química mostra o processo de substituição acílica. No caso, um grupo Z, que a gente chama de nucleófilo, núcleo filos. Filos quer dizer amigo, núcleo de cargas positivas, né? O núcleo é positivo, ele gosta de cargas positivas. Normalmente ele tem uma carga negativa, ou ele pode ser neutro, porém tem um par de elétrons disponível para ser doado. Então, se trata de uma espécie química que possui uma certa densidade eletrônica extra, né? Uma quantidade relativamente maior de elétrons na sua estrutura. E, como vimos no grupo acila, o carbono está ligado duplamente com o oxigênio, formando a carbonila. Ele é menos eletronegativo que o oxigênio, portanto, ele possui uma deficiência de elétrons, porque o oxigênio atrai os elétrons para si. Por outro lado, ele também está ligado a um heteroátomo Y, que também tem uma eletronegatividade maior do que o carbono, portanto, atrai os elétrons para o elemento Y. Normalmente um heteroátomo, um cloro, um bromo, no caso dos aletos de acila, ou um oxigênio, no caso dos ésteres e dos ácidos carboxílicos, ou mesmo nos anidridos, ou um nitrogênio, no caso das aminas. Sempre esse elemento Y é um elemento mais eletronegativo e que atrai elétrons também. Então, o elemento deficiente de elétrons é o carbono. Então, a carga positiva normalmente se concentra sobre o carbono. O carbono tem uma carga parcial positiva e essa carga parcial positiva atrai os elétrons. Então, o nucleófilo, que gosta de núcleo, que gosta de cargas positivas, ele ataca o carbono carbonílico. E a dupla ligação do carbono carbonílico com o oxigênio, a ligação π se desloca para o oxigênio. Ou seja, o par de elétrons da ligação π se desloca para o oxigênio. O carbono recebe um par de elétrons
do nucleófilo. Consequentemente, uma estrutura híbrida do tipo sp2, trigonal plana, se converte numa estrutura tetraédrica sp3, em que o oxigênio possui um par de elétrons e fica com uma carga parcial, uma carga negativa. Essa estrutura é instável, porque o carbono está ligado com um heteroátomo Z, um nucleófilo, está ligado com outro heteroátomo Y e com oxigênio, que por sua vez possui uma carga negativa. O oxigênio tende à neutralidade, então ele devolve o par de elétrons para o carbono, porque o carbono agora ligado com dois grupos retiradores de elétrons tende a atrair os elétrons do oxigênio novamente para si. A ligação π se restabelece e a carbonila se restabelece. Para isso, tem que expulsar um dos heteroátomos, ou o Y, que é um heteroátomo, ou o Z, que foi o nosso nucleófilo que se adicionou à molécula. Essa fase da reação, K1, se chama adição, né? Que a molécula recebeu, se adicionou, eram duas espécies, né? O grupo acila aqui e o nucleófilo se transformaram numa única molécula tetraédrica. Então houve uma adição de duas estruturas, uma se ligou à outra, formando uma estrutura única. Então essa fase se chama adição. Esse intermediário tetraédrico tem uma instabilidade, uma certa instabilidade, o par de elétrons tende a retornar, restabelecendo a ligação π e, consequentemente, favorecendo a saída ou do nucleófilo que entrou, e nesse caso a reação retrocede, segundo K-1, ou a saída do heteroátomo, né, da espécie Y. E a reação se concretiza, se finaliza com a substituição. No caso, sai o Y, levando um par de elétrons, e o oxigênio devolve seu par de elétrons π, estabelecendo a ligação à carbonila, né, a ligação π. E o carbono volta a ter hibridação sp2, trigonal plana. Então essa aqui é uma eliminação, essa segunda fase da reação, né, uma eliminação. O que define quem vai ser eliminado, se será o Z, né, o nucleófilo entrante, ou o Y, né, que seria a espécie de saída aqui, é quem está mais estável com a carga negativa. Se o Y é mais estável com a carga negativa do que o Z com a sua carga negativa, então quem vai sair é o Y, porque ele é mais estável e suporta melhor essa carga negativa. O Z, sendo mais instável com a carga negativa, ele tende a ficar ligado ao carbono neutro, no caso, né? É uma ligação e ele está no estado neutro. Então é uma questão energética. Como saber qual é o elemento de saída? Então, se o Z ele será eliminado se for a base, se ele for uma base muito mais fraca do que Y. O que significa que o Z negativo é uma base muito fraca? Significa que ele vem de um ácido conjugado forte, né? Vamos lembrar do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é formado com H+, e o cloro menos. É um ácido forte? O ácido clorídrico é. Então o cloreto é uma base fraca, base conjugada fraca. O ácido sulfúrico é um ácido forte, sim. Quando ele perde um próton, o ácido sulfúrico forma o hidrogênio sulfato. O hidrogênio sulfato é uma base fraca, porque vem de um ácido forte. Então, quanto mais forte é o ácido, mais fraca é a base conjugada. Então, um cloreto vem do ácido sulfúrico. Se tivéssemos um cloreto aqui, ele seria muito estável com a sua carga negativa e não doaria o par de elétrons para o carbono. A reação não ocorreria. Então aqui temos
como concluir ou deduzir o grupo de saída, ou inclusive se a reação vai ocorrer ou não. Y será eliminado, né, se for a base muito mais fraca. Então, quem é eliminado? É eliminado a base mais fraca. Sempre a base mais fraca que é eliminada. Então, se o Z negativo é uma base fraca, mais fraca que o Y, né, o Y negativo, então é ele, né, ele vai sair. Vai sair sempre, então, a base mais forte. Ou seja, aquela base, a base mais fraca é a que sai. A base vem do ácido mais forte. Então, um cloreto não entraria, porque ele vem do ácido clorídrico. Um ácido forte gera uma base conjugada fraca, certo? Vamos ver isso em alguns exemplos futuramente. Bom, aqui temos o diagrama de energia das reações de substituições acílicas. Durante o progresso da reação, observamos a energia necessária para que as etapas sejam cumpridas. No caso do quadro A, nós temos um exemplo em que o nucleófilo, né, o grupo de entrada, é uma base fraca. No caso, um exemplo seria o cloreto. O cloreto vem do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um ácido forte, então o cloreto é uma base conjugada fraca. Não? O cloreto não é uma base forte, como conhecemos. Então, é muito difícil isso, né, que o cloreto ataque, né, sofra uma adição, né, promova uma adição acílica, ou seja, que doe seus pares de elétrons para a carbonila. Então, esse processo de doação de um par de elétrons, ou seja, um ataque nucleofílico, né, os elétrons do cloreto serem entregues, né, ao carbono carbonílico, né, com a consequência movimentação dos pares de elétrons pi para o oxigênio, ela não ocorre com facilidade. Por quê? O cloreto é estável, né? O cloreto ele comporta bem o par de elétrons na carga negativa sobre ele. Então, esse par de elétrons, né, é bem suportado pelo cloreto, ele é estável, né, porque ele é eletronegativo e ele recebe bem esse par de elétrons, né, completando seu octeto. É um exemplo estável de ânion. Então, a entrada dele não é fácil, né, é uma barreira energética razoável. Porém, a sua manutenção ali e a saída de um elemento menos estável, como o Y, né, um ânion menos estável como Y, relativamente menos estável, seria uma barreira energética muito maior, porque por um lado teríamos que manter o cloreto e forçar a saída de um ânion menos estável. Então isso é energeticamente desfavorável. Numa situação B, nós temos um caso em que o nucleófilo é uma base mais forte, né? Certo? Então ele vem de um ácido conjugado mais fraco, como a água, por exemplo, né? O ácido conjugado, a hidroxila seria a base conjugada da água, né? A água é um ácido fraco, então a base conjugada, a hidroxila é uma base forte. Então, nesse caso aí, a entrada, né, exigiria uma certa energia, mas uma vez que ela tenha entrado do lado desse par de elétrons para o carbono carbonílico, né, não vai haver retrocesso, né, como nesse caso do cloreto. O cloreto, a tendência é ele ter entrado, mas ele sair, né, o mesmo cloreto que entrou, a reação retroceder, com a saída do cloreto, que seria essa curva energética menor, em vez de uma entrada de um outro, né, a saída de um grupo de um ânion menos estável, que seria o Y, né, então, que exigiria uma energia maior. No caso aqui, a entrada do nucleófilo, no caso de uma base mais forte,
uma hidroxila, ela exige uma certa energia, porém, uma vez que ela tenha entrado, retroceder, a saída dela mesma dessa hidroxila vai ser desfavorecida. Tem uma barreira energética para a saída dessa hidroxila. E uma barreira energética menor para a saída do ânion Y. Esse ânion Y, esse grupo de saída, esse substituinte, seria, portanto, uma base mais fraca. No caso, um cloreto, por exemplo, ele teria uma tendência a sair com facilidade, porque seria um ânion mais estável. E concluindo aqui, no caso, a substituição. Aqui, quando se trata de espécies que têm a mesma basicidade, tanto o nucleófilo de entrada quanto o substituinte Y, que vai de saída, forem ânions, provenientes de uma base de mesma força, mesma basicidade, então a tendência é tanto sair o um, ocorrer a substituição, quanto manter a situação original. Uma situação assim, teríamos uma mistura de produtos. Enquanto uma parte dos compostos de partida sofrem substituição pelo nucleófilo, uma outra parte regride, voltando a ser o que era. Então nós teríamos uma mistura de produtos, 50% aproximadamente teria a situação inicial, enquanto uma boa parte estaria sendo convertida na substituição do produto substituído pelo nucleófilo. Então o que vai ditar a saída de um substituinte e a entrada de um nucleófilo vai ser a basicidade. Quanto mais fraca for a base, maior a tendência de ocorrer a saída e não a entrada. Então o cloreto, por exemplo, é uma base fraca porque vem do ácido clorídrico, que é um ácido forte. A hidroxila é uma base forte porque vem da água, que é um ácido fraco. Então sempre um ácido forte dá origem a uma base conjugada fraca e vice-versa. Então é uma maneira de saber se uma substituição vai ocorrer ou não, depende da acidez do ácido conjugado, e quanto mais fraco for a base conjugada, maior a tendência de ocorrer a substituição. Aqui temos a descrição da reação baseada em orbitais moleculares. A adição de um nucleófilo ao carbono carbonílico. Aqui está o nucleófilo, seria uma espécie representada por Z, com um par de elétrons disponível, ocupando um orbital, um lóbulo de um orbital. Esse par de elétrons, portanto, pode ser doado. E temos aqui uma carbonila, o carbono ligado ao oxigênio. No caso, a ligação da carbonila é uma ligação sigma e uma ligação pi. São uma dupla ligação. O carbono está hibridado em sp2, o oxigênio também em sp2. Eles possuem uma ligação sigma, do tipo sp2-sp2, e uma ligação pi com um P puro sobre o carbono e um P puro sobre o oxigênio. A ligação sigma é do tipo ligante, está aqui, e a ligação pi não está representada. O que está sendo representado aqui é o orbital pi antiligante, ou seja, em vez dos lóbulos possuírem o mesmo sinal, azul e azul, eles estão em fases inversas, então por isso são antiligantes. Esse daqui tem um lóbulo azul, enquanto o oxigênio tem um lóbulo cinza, e vice-versa. Então eles não se fundem, eles não se juntam. Fases iguais de onda se somam, fases inversas de onda se subtraem. Então eles têm sinais contrários, as ondas têm sinal contrário, elas não estão promovendo a união dos átomos, elas estão instabilizando. Então elétrons colocados nesses orbitais antiligantes instabilizam a ligação. E no caso, eles estão vazios. Como estão elétrons, não existe elétrons nesses orbitais antiligantes, a ligação entre o oxigênio e o carbono
os elétrons estão apenas nas orbitais π ligantes, que não estão representados, que seria um lóbulo P, aqui com sinais idênticos, né? Nesse caso não está sendo representado. Então é só para mostrar aqui que existe esse orbital, né? Assim como existe a ligação π ligante, que a gente representa pelos blocos com o mesmo sinal, existe também a ligação π antiligante, que não possui preenchimento, não possui elétron ocupando esses orbitais, estão vazios. E é justamente nesse orbital π antiligante vazio é que entram os elétrons vindos do nucleófilo. O nucleófilo introduz seus elétrons no orbital do carbono π antiligante. Daí se estabelece uma ligação, né, e o carbono passa a ser tetraédrico. Aqui temos então, se forma essa ligação sigma do tipo carbono Z, né, nucleófilo. Então esses orbitais se sobrepõem, né, tem o mesmo sinal, são cinza, portanto tem a mesma fase, né. Se eles não tivessem com essa fase, certamente o Z, o nucleófilo, teria que entrar pelo lóbulo superior, o que ocorreria da mesma forma. Então aqui está mostrando o diagrama de energia, né? Orbital não ligante do par desemparelhado, que seria esse par aqui, o par, né, desemparelhado, os pares de elétrons livres, né, não compartilhados, né, do nucleófilo, eles estão nessa posição da energia. E os orbitais antiligantes do carbono estão vazios, né? Que seria esse orbital aqui, o lóbulo, né? Lóbulo sobre o carbono. Então ele está vazio, está vazio. Então por isso que não existe nenhuma flechinha, né, representando os elétrons aqui no orbital antiligante π. Então a união de um orbital, né, não ligante do par desemparelhado do nucleófilo se junta a um orbital antiligante π do carbono para formar dois novos orbitais, né? Então, como sempre, os orbitais eles não desaparecem. Nós temos dois orbitais se ligando, um do nucleófilo e outro do carbono, se surgem novos orbitais agora ligantes, né? Que seriam esses orbitais moleculares, no caso. Esses orbitais moleculares que podem ser ligantes e antiligantes. Então, de dois orbitais, um orbital do nucleófilo e um orbital vazio da carbonila, surgem dois novos orbitais agora moleculares, um ligante e outro antiligante. O antiligante não está representado. O ligante seria a fusão desses lóbulos do carbono com o nucleófilo. Formaria-se uma ligação sigma aqui. Então, como são apenas dois elétrons fornecidos pelo nucleófilo, eles vão ocupar o orbital molecular formado ligante. Certo? Ligante. Então favorece a formação da união da ligação. Essa tabela é muito útil porque ela resume, né, a força relativa das bases, né? Aqui você sabe qual é a base mais forte. A base mais forte e, no caso, é aquela resultante do ácido mais fraco, do ácido conjugado mais fraco. E o ácido mais forte gera a base conjugada mais fraca. Então, nós temos aqui, por exemplo, o ácido bromídrico. Qual é a força desse ácido? Se mede pelo pK, né? O coeficiente de ionização ácida, né? Então, menos 9. Esse número, quanto menor, significa que o ácido é mais forte. É uma escala logarítmica, né? Por exemplo, de 9 para 7 são 2 unidades, quer dizer, 10 elevado ao quadrado. São 100 vezes mais forte. Então, o ácido bromídrico é 100 vezes mais forte que o ácido clorídrico, né? De menos 7 para 5, né? Vamos colocar 5, são mais 100 vezes mais forte, né, do que um ácido carboxílico. Esse é um ácido carboxílico. Um álcool tem uma acidez muito pequena, então o pK dele já é entre 15 e 16. A água
tem uma acidez pequena também, o seu pK é em torno de 15,7, quase igual ao pK de um álcool, muito próximo. A amônia tem um pK de 36, notem que destoa muito dos demais, né? A amônia é uma base muito fraca, né? Aliás, uma base muito forte, né? Porque vem de um ácido fraco, né? Então aqui nós temos o ácido bromídrico, que é o ácido mais forte, que gera uma base conjugada muito fraca. Então essa é a base conjugada mais fraca que tem, representa um mau nucleófilo, né? Ele vai tender a sair, né? Ele vai tender a sair, sobre preferência maior em relação a todos os demais abaixo. O ácido clorídrico é um ácido forte também, e o cloreto é uma base conjugada fraca, também bastante fraca. Então ele tende a sair quando comparado com os demais bases conjugadas. É uma base muito fraca, só perde para o brometo, né, que é uma base ainda mais fraca. O ácido carboxílico, né, o ácido acético, por exemplo, tem um pK em torno de 3 a 5, né, 5,5 no caso do ácido acético, em torno de 5, possui o íon, né, a base conjugada, o ânion, o carboxilato, é uma base fraca também. E depois uma base mais fraca ainda seria o do álcool, né? O álcool tem um pK de 15, a base conjugada já começa a ser uma base mais forte, né? Já começa a aumentar a basicidade das bases conjugadas, porque o álcool é um ácido fraco, então a base conjugada tende a ser uma base forte. A água também está próxima em valores de pKa, o ácido da acidez da água é 15,7, e a base conjugada da água, a hidroxila, é uma base forte também. E a mais forte seria a base conjugada da amônia. Então a base conjugada da amônia é uma base extremamente forte, né? Muito forte, porque a acidez da amônia é 36, o pKa da amônia. Então quer dizer que a base conjugada é muito alta. Então a base conjugada, quanto mais fraca for a base, a tendência é ela sair. Então você pode substituir um bromo, né? Ele tende a sair e ser substituído por um cloreto. Então, o cloreto entra e o bromo sai. O inverso é que não acontece. Se você tem um cloreto ligado ao carbono, o brometo não vai retirar o cloro da ligação, né? Aqui também, se você tem uma amônia, né, um grupo NH2, a hidroxila não vai retirar o NH2 dali. Então sempre no sentido de sair, por exemplo, o bromo e entrar o cloro, ou entrar o carboxilato, ou entrar no grupo alcoxi, por exemplo, ou uma hidroxila de uma base, ou uma amônia. Agora, quem vai retirar a amônia daqui para entrar um outro elemento, né? Muito difícil de você eliminar a amônia com a entrada de um substituto. Exige muita energia para você obter a substituição de uma amônia, né, de um grupo NH2, por um outro elemento superior aqui. Normalmente o que acontece é o inverso, né? Aqui existe uma segunda classe de compostos que a gente não havia discutido ainda, que vai ser visto nas próximas aulas, capítulo 18, que são os aldeídos, né, e as cetonas. Até agora falamos do substituinte, que está ligado ao grupo acila, né? No caso o bromo está ligado à acila, o cloreto está ligado à acila. Nós temos então aqui esses dois exemplos de aletos de acila. Depois temos o carboxilato, no caso do anidrido, né, ligado à acila. Temos esse OR, que seria um grupo alcoxi, né, por exemplo, ligado à acila. Novamente hidroxila e grupo NH2, né, uma amina. Então esses são sempre heteroátomos, nitrogênio, oxigênio, 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 cloro, bromo, estão ligados à acila. A verdade é que o grupo R é um carbono ou um hidrogênio. Nesse caso, quando nós temos
um grupo R sendo um carbono ou hidrogênio, essa ligação não se rompe. Como não vem ocorrendo a substituição em todos esses casos aqui. Quem substitui é o heteroátomo, né? O cloro, o bromo, o oxigênio, o nitrogênio. O grupo R, que representa um carbono, né, não é substituído, porque a ligação carbono-carbono ela é mais estável, a eletronegatividade é igual. O carbono e o outro carbono tem uma eletronegatividade similar. Então a ligação não se rompe aqui entre os dois, nenhum tem força para retirar o par de elétrons do outro. Porém, quando se trata de um bromo, ou um cloro, um oxigênio, um nitrogênio, esse sim pode ser estabilizado com os elétrons retirados do carbono, né? Ele sai na forma de um brometo, né? Ou um cloreto. Então essas estruturas são estáveis. Agora, um hidreto, ou seja, um hidrogênio receber o par de elétrons e formar um hidreto, isso é muito instável, né? O pK ácido do hidrogênio é 40, quer dizer que é uma base extremamente forte. Então a tendência é não sair. Assim como o R, que representa um carbono, que estaria ligado tanto aqui quanto do lado direito quanto esquerdo da carbonila, no caso das cetonas, né? O carbono negativo tem um pKa de menos 50, portanto a base conjugada é uma base extremamente forte e ela nunca vai ser eliminada. Não vai ser eliminada. Então, nesses casos em que temos um aldeído ou uma cetona, a reação de substituição não ocorre. O hidrogênio não é substituído e nem o carbono pode ser substituído. O que acontece é apenas a primeira fase da reação, que é uma adição. Como vimos, a reação de substituição tem uma primeira fase de adição, em que o carbono carbonílico sp2 se transforma em um carbono sp3, e depois tem uma segunda fase que seria uma eliminação. No caso dos aldeídos e cetonas não acontece a eliminação, apenas a adição. Vamos ver isso em detalhes futuramente. Para adiantar, então, esses compostos de classe 2 serão estudados posteriormente e, no caso, recordando, o hidrogênio não pode ser eliminado, nem o grupo R pode ser eliminado, porque se tratam de bases extremamente fortes. Voltando aqui a ver a reatividade relativa dos compostos carboxílicos, né, os derivados, o cloreto de acila é muito reativo. O cloreto tende a ser eliminado e qualquer nucleófilo pode promover a retirada do cloreto. Então, a água do ambiente, né, a umidade do ar, destrói o cloreto de acila. Assim como o brometo, todavia, ainda mais. O anidrido de ácido, né, também tende a ser hidrolisado, porque o grupo de saída é o carboxilato. Então, o carboxilato é uma base mais fraca do que o OH. O OH é a hidroxila, então a hidroxila é uma base forte. Então a hidroxila vem da água e esse grupo carboxilato vem do ácido carboxílico, que é um ácido relativamente mais forte do que a água. Então ele tende a ser hidrolisado pela água, pela umidade do ar. Esses compostos tendem a ser, vão se hidrolisando com o tempo, tem que ser conservado em ambiente seco e protegido da umidade. Os ésteres, né, são menos reativos, porque tem um pKa, o álcool, né, que é o ácido conjugado do grupo OR, ele tem uma acidez similar ao da água, que tem a base conjugada hidroxila. Então, esses dois compostos eles têm uma reatividade e uma tendência a sofrer substituição acílica similar.
Agora, de todos, como vimos na tabela, o menos reativo é a amida. A amida é bastante estável porque a base conjugada é muito forte, né? Essa base conjugada, o NH2 negativo, é uma base muito forte. Ela não tende a ser eliminada. Só as bases fracas é que são eliminadas. Então esse é o menos reativo de todos essa série de compostos. Recordando então, todos os derivados de ácido carboxílicos reagem pelo mesmo mecanismo. Notem que o mecanismo apresentado já anteriormente, né? Temos aqui um nucleófilo, né? No caso a gente representou anteriormente por Z, uma espécie carregada negativamente. Ela ataca o carbono carbonílico, o par de elétrons da nuvem π é móvel, ela pode se deslocar para o oxigênio da carbonila. O carbono que era hibridado em sp2 passa a ter uma hibridação tetraédrica sp3. A estrutura que era plana passa a ser então tetraédrica. Uma vez formada essa estrutura tetraédrica, o hidroxila que entrou pode novamente ser eliminado e a reação retroceder. Ou no caso, a base mais fraca, né? Uma base mais fraca que a hidroxila, no caso do Y representar uma base mais fraca, né? É ela que vai ser eliminada, a base mais fraca que é eliminada. É o composto que assimila melhor a carga negativa, né? O ânion que é mais estável, é esse que é eliminado, e é a base mais fraca, portanto. E com isso a gente tem aqui, mostrando nessa equação, a substituição, em que um substituinte Y foi substituído pela hidroxila. A hidroxila é a base conjugada da água. A água é um ácido fraco, a hidroxila é uma base conjugada forte. A reação se mostra reversível em todas as etapas. O intermediário tetraédrico eliminado, a base mais fraca, né? Elimina a base mais fraca, que no caso a base mais fraca aqui seria o Y, né? Representa a base mais fraca, ou seja, o ânion mais estável ao menos do que a hidroxila. Existem nucleófilos neutros, né? Não precisa ser negativo, estar carregado negativamente. Ele pode estar neutro, a água no estado neutro, a água normal. Ela possui pares de elétrons e esses pares de elétrons podem ser doados, né, através de uma reação nucleofílica, de substituição nucleofílica. Então, o par de elétrons da água ataca o carbono carbonílico, ocorre o movimento da nuvem π para o oxigênio. A estrutura que era trigonal plana sp2 do carbono passa para tetraédrica. O oxigênio da carbonila, que recebeu o par de elétrons π, se torna negativo. E a água, o oxigênio da água, né, que doou um par de elétrons, fica um oxigênio positivo. Esse par de elétrons que se formou aqui é proveniente de um par de elétrons do oxigênio, um par de elétrons não compartilhado do oxigênio. Por isso que ele está positivo. O oxigênio é bastante instável com a carga positiva, portanto ele elimina um dos hidrogênios, né? Um hidrogênio ligado ao oxigênio. Um desses hidrogênios sai na forma de próton, né? H+. É claro que vai ter haver um aceptor aí de próton aí, uma espécie que se liga a esse próton. E daí temos uma estrutura neutra sobre o oxigênio inferior, ele perde aquela carga positiva, eliminando um próton. O par de elétrons sobre o oxigênio superior, esse oxigênio carbonílico, ele volta a restituir a carbonila, como acontece em outras ocasiões, e expulsa a base mais fraca. Pode ser a própria hidroxila. Pode ser hidroxila se ela estiver protonada principalmente. Ou
o Y, né, que seria o substituinte de saída. Se for a base mais fraca, for o ânion Y, né, substituinte Y, então é ele que vai ser eliminado, e com isso nós temos a hidrólise, né, da molécula original. Aqui nós tínhamos uma molécula, né, carbonílica, né, grupo acila, ligado ao Y, e ao final, com a reação com a água, promoveu a quebra dessa ligação carbono-Y. Né. Essa ligação se quebrou com a saída do ânion Y, que seria a base mais fraca ao menos que a hidroxila. E se forma um ácido carboxílico. Esse daqui é um ácido carboxílico resultante da hidrólise, portanto, desse grupo acila ligado ao Y. Quem poderia ser esse Y? Poderia ser o cloro, né? Poderia ser o bromo, a reação vai perfeitamente, e poderia ser também um anidrido, a reação até mesmo um éster. O que não funcionaria, essa reação não ocorreria caso nós tivéssemos uma amina, né? O Y fosse um nitrogênio, daí a reação dificilmente progressava para essa direção. Aqui temos já alguns exemplos práticos, né, de compostos reais, né, de reação de substituição. Notem aqui nós temos o cloro, a gente sabe que o cloro da origem ao cloreto, que é uma base fraca, portanto a tendência é do cloro sair. E temos aqui um fenol. Então, o par de elétrons sobre o oxigênio ataca o carbono carbonílico, que ele está positivo, né, por estar ligado a um oxigênio e a um cloro, ele está positivo. Então, ele recebe o par de elétrons do oxigênio, o par de elétrons da carbonila se desloca para o oxigênio, o par de elétrons π. Depois, quando ele retorna os pares de elétrons, ele expulsa o cloreto, porque o cloreto é a base mais fraca. E se forma produto de substituição, onde havia um cloreto, passa a ter um fenóxido, né? Um destaque amarelo. E o hidrogênio, né, da hidroxila do fenol faz par com o cloreto, seria um ácido clorídrico ionizado. Aqui, uma reação do cloreto de ácido, né? Nós estamos vendo reações de haletos de ácido, né? No caso aqui, o cloreto de ácido, de acila. Então, aqui também o par de elétrons do oxigênio ataca o carbono carbonílico e se elimina o cloreto. E com isso nós temos um dos hidrogênios da água que sai na forma de H+, fazendo um par com cloro, portanto um ácido clorídrico ionizado, forma-se o ácido butírico. Aqui um outro cloreto de ácido, né, um cloreto de acila, feniletanoil cloride, né, cloreto de ciclo hexanocarboxílico. Esse nome não está correto. Reage com uma amina, um par de elétrons aqui sobre o nitrogênio, né, que o nitrogênio tem pares de elétrons não compartilhados, assim como o oxigênio tem pares de elétrons não compartilhados. Então, esses pares de elétrons atacam o carbono carbonílico e o cloreto é eliminado, porque é a base mais fraca. Nas nossas tabelas de exemplos, ele só é menos fraco que o brometo. Então forma-se um sal, porque se forma ácido clorídrico, porém o ácido clorídrico que se forma da eliminação do cloro, como aconteceu nas situações anteriores, e o hidrogênio que provém da água, aqui no segundo exemplo, ou do fenol, formando ácido clorídrico, aqui também ocorre. Sai o cloreto e sai um hidrogênio aqui da amina. Esse hidrogênio da amina com o cloro forma ácido clorídrico ionizado. Só que esse ácido clorídrico pode atacar, né, e ataca uma segunda molécula de amina, formando um sal, né, cloreto de metilamina. Então isso daqui temos que colocar um excesso, portanto, de amina, de metilamina, né, no caso aqui, para compensar que uma parte dessa metilamina vai sendo neutralizada, né, reagindo com o ácido clorídrico da primeira amina. Então, o ácido clorídrico vai neutralizando uma das aminas, né, e você tem que, para compensar, colocar um excesso, colocar duas moléculas, né?
Então é um fator importante aí que deve ser levado em consideração quando faz uma reação de uma amina com um aleto de acila, que uma molécula de amina tem que ser adicionada em excesso. Aqui está o mecanismo da reação passo a passo de um cloreto de acila, né? Cloreto de acila, aqui é o cloreto de etanoíla, reagindo com um carboxilato. O que é um carboxilato? Porque é um ânion, né? Está com a carga negativa, é um carboxilato. No caso aqui, etanoato, né? Ou acetato. Né? Acetato de quê? De sódio. Né? Se tiver um sódio como contraíam dessa carga negativa, acetato de sódio. Se for um potássio, seria acetato de potássio. Um metal qualquer com carga positiva, esse é um bom exemplo. Então, pares de elétrons que estão sobre o oxigênio negativo atacam o carbono carbonílico, o pares de elétrons se deslocam para o oxigênio da carbonila e se forma a estrutura tetraédrica, né? sp3. E essa estrutura é instável porque tem um oxigênio carregado negativamente, ao mesmo tempo que temos um cloro que é bastante eletronegativo, outro oxigênio também é eletronegativo. Então o oxigênio com o seu par de elétrons ele restaura a ligação π com o carbono e expulsa, né? Porque o carbono não pode ficar com 5 ligações, então tem que ter um grupo de saída. Vai sair o cloreto, porque é a base mais fraca, né? O cloreto é o ânion mais fraco, que representa a base mais fraca, porque vem do ácido clorídrico, que é um ácido forte. É mais fraca, uma base mais fraca do que o carboxilato, que vem do ácido carboxílico, né? O ácido carboxílico tem um pK em torno de 15, né? Enquanto o cloreto é 9. O composto que se forma é um anidrido, como vemos. Então aqui temos uma reação que forma anidrido. Então a gente está vendo aí mais essa reação que utiliza um cloreto de acila, né? Reagindo agora com um grupo acetato, no caso aqui, um carboxilato, né? Um sal de ácido carboxílico, para formar um anidrido. Então temos já uma forma, uma maneira de preparar anidridos a partir de cloreto de acila, né, um aleto de acila e um sal de ácido carboxílico. Aqui nós temos outra reação de cloreto de acila, no caso aqui, né, reagindo com um álcool, metanol. O par de elétrons do oxigênio ataca o carbono carbonílico, né, movimenta os pares de elétrons π para o oxigênio, forma esse intermediário com uma carga negativa sobre o oxigênio carbonílico e uma carga positiva sobre o oxigênio do álcool. Essa carga positiva é eliminada com a saída de um próton. Claro que esse próton vai ter um aceptor de próton, algo que reage com o próton de saída, e se forma essa segunda estrutura, esse segundo intermediário, que finalmente pode receber, né, o par de elétrons do oxigênio pode ser restaurado, a ligação π, e ocorre a expulsão do cloreto. Por que o cloreto? Porque o cloreto é a base mais fraca do que um alcóxido, né? Um metóxido aqui no caso. O metóxido é uma base mais forte, o cloreto é uma base mais fraca. Sempre sai a base mais fraca, não esqueçamos. Então sai o cloreto e se forma o quê? Um éster. Então aqui já temos também uma forma de preparar éster, né? Esse aqui é o benzoato de metila. As reações são reversíveis, né? São reversíveis, com exceção dessa última até, né? Esta última reação, o cloreto não substitui o alcóxido. Então essa reação aqui é praticamente irreversível, né, para a formação dos produtos, porque o cloreto é muito mais fraco do que um alcóxido, então a reação não é reversível. Aqui temos alguns exemplos de cloreto de ácido, né, de acila, né, 3 cloretos de acila reagindo com aminas substituídas, né, aqui uma amina amônia, né, que não é substituída, aqui uma amina
primária e aqui uma amina secundária. Então, o par de elétrons sobre o nitrogênio ataca o carbono, o par de elétrons se desloca para o oxigênio e sai o cloreto e também sai um hidrogênio da amônia. Esse hidrogênio que sai da amônia com o cloreto forma o ácido clorídrico, ionizado, que vai reagir com uma segunda molécula de amônia formando o cloreto de amônia. Então temos que colocar duas moléculas de amônia, porque uma delas vai reagir para substituição acílica e a outra vai reagir com o ácido clorídrico que será eliminado. Então temos que colocar um excesso de amônia. Aqui ocorre em todas as situações abaixo, ocorre o mesmo processo. Temos que colocar sempre o dobro de amina. Aqui nós temos a metilamina, o par de elétrons sobre o nitrogênio, da mesma forma ataca o carbono carbonílico, o par de elétrons corre para o oxigênio, sai o cloreto e ocorre a substituição. O cloreto que sai daqui encontra com um dos hidrogênios ligado ao nitrogênio. Notem que aqui nós tínhamos dois hidrogênios ligados ao nitrogênio, aqui temos só um. Então um desses hidrogênios sai na forma protonada, ligando-se ao cloro, formando ácido clorídrico. Aqui na presença de mais um metilamina, forma o sal. Então esse sal é resultante de uma segunda molécula de metilamina. Uma amina secundária reage também da mesma forma, se forma essa amida. Notem que temos as duas amidas e um sal, da mesma maneira. Aminas terciárias não podem formar amidas, então não tem como formar uma segunda ligação, uma quarta ligação, se tivermos aqui o nitrogênio totalmente substituído, não tivermos nenhum hidrogênio ácido, não tem como a reação acontecer. Então com a amônia a reação acontece, com a amina primária acontece, com a amina secundária acontece, porém com a amina terciária a reação não acontece. Reações de anidridos de ácido. Então temos aqui, já vimos anteriormente, as reações de aleto de ácido, cloretos de acila, e aqui temos as reações que os anidridos podem sofrer. Então o anidrido acético pode reagir com álcool para formar um éster. Então o par de elétrons que está aqui no oxigênio do álcool ataca o carbono carbonílico de um dos carbonos carbonílicos do anidrido, pode ser um como o outro, no caso este, o primeiro carbono carbonílico, e esse grupo em amarelo seria substituído pelo alcoóxido, no caso seria um etóxido. O hidrogênio do álcool se junta com o carboxilato, o ácido etanóico ou acetato, para formar o ácido acético ou etanóico. Certo? Isso aqui é uma reação reversível, porque a acidez do ácido acético, essa reação tende a acontecer como está descrito aqui. A acidez do ácido acético é muito maior do que a acidez do álcool. Portanto, a base conjugada do álcool é mais forte do que a base conjugada do ácido acético. Então essa reação é uma reação que não tem reversão, ela tende a formar esses produtos mesmo. Aqui temos o anidrido benzoico, esse aqui é o anidrido etanóico, agora é o anidrido benzoico, reagindo com água. Um par de elétrons do oxigênio ataca o carbono carbonílico, como sempre, e desloca esse grupo benzoato. Esse grupo benzoato fica com um dos hidrogênios da água formando ácido benzoico. E o outro, o OH da água, se une ao oxigênio, ao carbono, para formar também um ácido benzoico. Portanto, se formam duas moléculas de ácido benzoico nessa reação. Aqui um outro anidrido. Esses anidridos são simétricos, são, os dois grupos acila são idênticos. Esse daqui é o anidrido propiônico, reagindo como uma amina. Essa aqui é metilamina. Então, um par de elétrons do nitrogênio ataca o carbono carbonílico, um dos carbonos carbonílicos, e desloca
um grupo propionato. Esse propionato é deslocado. E o ácido propiônico, né, que se forma, reage com uma segunda molécula de amina formando um sal. Por quê? O ácido propiônico que se forma, assim como se formou o ácido acético na primeira ocasião e ácido benzoico na segunda, aqui também com a hidrólise, na quebra, a aminólise no caso, isso aqui é uma aminólise, porque é a amina que está reagindo e promovendo a quebra dessa ligação. Aqui era uma hidrólise, porque houve a quebra dessa ligação promovida pela água. Aqui foi uma alcoólise, ou seja, essa quebra dessa ligação promovida por álcool, e se forma uma amida. Só que o ácido que se liberou reage com uma segunda amida. As aminas são básicas, né? São compostos básicos, né? Que podem reagir, portanto, sempre que se forma um ácido, reage com a base, que no caso uma amina, para formar um sal. Então temos que colocar 2 moléculas no mínimo de amina para essas reações. Os anidridos de ácido não reagem com o cloreto de sódio ou brometo de sódio. Isso é porque o cloreto é uma base mais fraca, né, do que os outros grupos de saída. Então não tem como haver a reação dos anidridos com um cloreto de sódio ou um brometo de sódio, porque são bases muito fracas, né? Sabe que o grupo de saída sempre é uma base fraca, então não existe, né, o grupo de saída dos anidridos são grupos benzoatos, né, ou carboxilatos. Então esses carboxilatos são bases mais fortes, né, do que o cloreto. O cloreto é uma base muito fraca, assim como o brometo, ainda mais fraco. Aqui temos o mecanismo da reação de um anidrido de ácido com metanol. O par de elétrons do oxigênio ataca o carbono carbonílico, como sempre, o par se desloca para o oxigênio, se forma essa intermediária, a reação é reversível, ou seja, essa ligação entre o carbono e o oxigênio pode se romper e o par de elétrons neutralizar a carga positiva sobre o oxigênio do álcool, ao mesmo tempo que pode retornar o par de elétrons da ligação π, estabelecendo a carbonila. Uma segunda fase, se a reação pode progredir também, com a opção de sair um próton, né? Eliminar um próton aqui do hidrogênio do álcool, neutralizando a carga. Restabelece a carbonila, sai o grupo carboxílico e se forma um éster e o ácido, o sal de ácido carboxílico, seria o acetato. Aqui temos algumas reações com ésteres. Temos o acetato de metila, acetato, metila está aqui. Pode sofrer uma hidrólise, uma reação com água, o par de elétrons do oxigênio ataca o carbono, a carbonila, sai o grupo metóxi e entra o OH da água. Um dos hidrogênios da água sai formando par com o metóxido, portanto temos o metanol aqui. Essa reação é catalisada por ácido, a gente vai ver a atividade do ácido, né? Como que ele contribui para que a reação ocorra de forma mais rápida. Ela é reversível porque a acidez e a basicidade de um álcool, né, é similar à da água. Portanto, a reação, quando se coloca água e um éster, normalmente se forma tanto o ácido quanto o éster original ficam em equilíbrio, né? Uma parte na forma de álcool, de ácido, outra na forma de éster. Aqui temos uma transesterificação, temos um álcool e um éster. E, no caso, o par de elétrons do oxigênio do álcool ataca o carbono carbonílico e expulsa o grupo metóxi. Então se forma o metanol e, consequentemente, o benzoato de etila. Essa reação pode ocorrer no sentido contrário, em que o par de elétrons do oxigênio ataca o carbono carbonílico com a expulsão do grupo etóxi, restituindo o benzoato de metila e o álcool etílico. Então essa reação, ela, como a acidez e a basicidade
dos álcoois, tanto etílico quanto metílico, são similares, a reação se mantém em equilíbrio com uma mistura de produtos. A presença tanto do benzoato de metila quanto da benzoato de etila. Ou seja, se você colocar benzoato de etila na presença de metanol, você vai ter a formação parcial do benzoato de metila misturado com o benzoato de etila. Assim como se colocar o benzoato metila na presença de etanol, você vai ter uma mistura dos mesmos produtos, ou seja, um equilíbrio. Para fazer o equilíbrio deslocar para a formação de um desses compostos, teremos que eliminar um dos reagentes. No caso, se aquecermos a reação de forma a que o metanol vai evaporando por ter um ponto de ebulição mais baixo, ele vai sendo retirado da reação, impedindo que a reação reversa ocorra. Então, o aquecimento e a evaporação preferencial do metanol pode favorecer a formação do benzoato de etila. Assim como aqui, a reação também é reversível, porém, com o aquecimento e a fervura, vai evaporando o metanol, que tem um ponto de ebulição mais baixo, e com a saída do metanol do meio reacional por evaporação, ela não estará mais disponível para reagir com ácido acético, retroagindo a reação. Então, a água, por ter um ponto de ebulição mais alto, permanece na reação, promovendo a hidrólise total do acetato de metila para ácido acético e metanol, que vai sendo eliminado. Então, uma maneira de promover o desequilíbrio dessas reações é com a eliminação de um dos reagentes por aquecimento. Se nosso desejo fosse o contrário, de que a reação de esterificação ocorresse, podemos colocar um excesso de metanol, de forma que o equilíbrio da reação se desloque para a esquerda. É ao mesmo tempo algo que elimine a água que vai se formando, que vai retirando a água do meio, um agente desidratante. Podemos usar moléculas cíveis, podemos usar algum outro composto que reaja com a água, impedindo que ela esteja disponível para promover a hidrólise. Então, são formas de desequilibrar essas reações a favor do produto desejado. Uma reação de aminólise, já falamos, a reação de aminólise é uma reação em que ocorre a lise, a quebra, no caso aqui entre o carbono carbonílico e o heteroátomo, é sempre aqui que ocorre a lise, a quebra, e a entrada de um grupo amina. Aqui nós temos a metilamina substituindo o grupo alcoóxido, esse aqui é um etóxido. Esse grupo etóxido sai, formando etanol, e o grupo amina, etanamina, entra ocorrendo, portanto, a substituição. Se diz aminólise porque essa quebra da ligação foi promovida pela metilamina. Temos aqui o nome desse composto, é metil ligado ao nitrogênio da propanamida. Aqui temos o mecanismo de uma hidrólise de éster catalisada por ácido. Então, se você tem um éster, aqui nós temos o etanoato de metila, como foi mostrado anteriormente, na presença de um ácido, o ácido geralmente gera grupos H+, prótons. Esses prótons vão atacar o oxigênio da carbonila. Por que eles vão vir aqui? Porque o oxigênio é o que possui mais densidade eletrônica. Como já vimos no mapa de densidade eletrônica, o oxigênio concentra a maior concentração, a maior quantidade de elétrons. Os elétrons se concentram basicamente sobre o oxigênio da carbonila. Então, quando colocamos uma carga positiva, um próton, ele vai ser atraído, ele vai se unir a esses pares não compartilhados do oxigênio, formando essa estrutura aqui, uma hidroxila, e certamente o par de elétrons da ligação π, da carbonila, se desloca para o oxigênio. Isso já acontecia de forma regular com os outros mecanismos de reação, agora ainda mais intensamente devido
ao oxigênio da carbonila estar protonado. Então, isso que favorece a formação de uma carga positiva sobre o carbono, ou seja, temos aqui uma carbonila ativada. O carbono, que já normalmente possui uma carga positiva, agora com o oxigênio ligado ao hidrogênio, ao próton, vai ficar ainda mais ativado, facilitando que a reação ocorra, que o ataque do par de elétrons da água, no caso uma hidrólise, né, ocorra com mais facilidade. Então, a água fornece um par de elétrons ao carbono, um par de elétrons da carbonila é capturado pelo oxigênio, forma esse intermediário, a reação continua sendo reversível, a água que entrou elimina um próton, um hidrogênio, e com isso nós temos um composto hidroxilado, né? Um carbono carbonílico agora tem duas hidroxilas, são geminais, né? Hidroxilas gêmeas ligadas ao mesmo carbono. Um próton, né, do meio ácido pode atacar tanto uma hidroxila quanto a outra, inclusive o oxigênio do álcool, né, do metóxido aqui. Então a entrada de um próton, né, numa dessas hidroxilas pode fazer com que a reação retroceda. Porém, se esse próton atacar um oxigênio do grupo metóxido, nós teremos um avanço na reação. Forma-se esse intermediário com a carga positiva sobre o oxigênio. Esse ataque a esse oxigênio é favorecido porque agora nessa situação esse oxigênio é o que tem mais densidade eletrônica, que tem um grupo doador de densidade eletrônica, que é o grupo metil, que doa densidade eletrônica para esse oxigênio. O que ocorre aqui menos intensidade aqui nas hidroxilas, né, que tem hidrogênios doando densidade eletrônica para o oxigênio. Aqui nós temos metilas, né, doando densidade para o oxigênio, portanto, esse oxigênio tem uma densidade eletrônica superior às outras duas hidroxilas. Então ele recebe o próton ele doa o par de elétrons para o próton, ele ataca o próton e se forma esse intermediário com a metoxila protonada. Essa metoxila protonada rompe a ligação, né, por isso que se chama hidrólise, porque é essa ligação que vai se romper, né, que vínhamos aqui em cima, essa ligação é que se rompe, e é nesse momento que isso ocorre. A ligação se rompe, um par de elétrons do álcool, né, da hidroxila carbonílica retrocede, restabelecendo a carbonila, né, e temos uma situação similar ao que havia aqui no primeiro passo, com uma hidroxila com oxigênio carregado positivamente. Então isso volta a ocorrer agora com a saída de um grupo metanol, né, do metanol. E essa hidroxila protonada sofre a desprotonação, assim como ocorreu aqui a protonação e ela é reversível, aqui ela novamente está protonada, ela se desprotona formando, portanto, o ácido carboxílico, né, metanoico nesse caso aqui, e o metanol também que se forma. Então, nós tínhamos uma molécula que era o etanoato de metila, agora nós temos o ácido metanóico que se formou e o metanol. Esse é o mecanismo da reação. Não existe espécie carregada negativamente nessa reação. Notem que aqui só existem espécies carregadas positivamente. Certo? Carregadas positivamente aqui, aqui, aqui. Então, é uma curiosidade. O ácido carboxílico e o éster estão presentes. Isso aqui é uma reação reversível, né, porque a acidez da água, né, e a basicidade, né, a base mais fraca costuma ser eliminada. Então a basicidade da base conjugada da água e a base conjugada do álcool tem a mesma força, né, são bases fracas. Aliás, bases fortes nesse caso, relativamente fortes. Então, como a força dessas bases é similar, a reação se mantém em equilíbrio e se forma tanto esses componentes, esses produtos, quanto os compostos originais. Então, se estabelece um equilíbrio. Né? O ácido carboxílico e o éster estão presentes em quantidade aproximadamente iguais quando a reação alcança o equilíbrio.
O excesso de água forçará o equilíbrio para direita, ou seja, é a lei da ação das massas. Se você aumenta a concentração de água, vai existir mais moléculas de água para reagir com o éster, o que vai desequilibrar a reação para a formação desses produtos. O álcool em excesso, né, o álcool que tem baixo ponto de ebulição, pode ser removido por destilação assim que são formados. Então, se você aquece, à medida que a hidrólise vai acontecendo, se forma metanol. O metanol poderia reagir com o ácido, retrocedendo a reação. Porém, se haver um aquecimento e ele for eliminado, ele não estará disponível para reagir mais e retroceder a reação. Então, o aquecimento e a eliminação por destilação do metanol, que tem um ponto de ebulição inferior à água, favorece a formação do ácido, porque a reação reversa para de ocorrer na ausência do metanol que é eliminado. Aqui nós temos o ácido, a catálise ácida, né, de algumas reações. Por que nós colocamos ácidos? Porque o ácido, né, o próton, né, ataca o oxigênio da carbonila, tornando esse carbono mais ativo, né, mais reativo. Ele se torna mais nucleófilo. Se na situação inicial nós tínhamos uma carga negativa leve sobre o oxigênio, né, aliás, na condição inicial nós tínhamos aqui composto neutro com uma carga, densidade eletrônica elevada sobre o oxigênio. Uma vez protonado, essa densidade eletrônica desaparece. Fica uma carga positiva, aqui representada pela carga positiva trazida pelo próton. Então, consequentemente, esse carbono fica mais eletrófilo, fica mais suscetível ao ataque de um nucleófilo. Então, a presença de um ácido ativa a carbonila, favorecendo a reação de substituição, tornando o carbono carbonílico mais reativo, mais eletrofílico, reagindo com mais intensidade com um nucleófilo.